Galera, o tema da mensagem dessa noite é imite Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Nossa, é louco, só rajado. Cara, tem uma espécie, um tipo de discípulo. Presta atenção. Tem um tipo de discípulo, Maju, que é diferente. Tem uma raça, Dudinha, cara, que é doida, maluca. Bonora, tem uma raça de discípulo que desde lá do Éden, o Espírito Santo começou a levantar. Sabe a Mandinha Módulo? Que eles não sabem como, por quê, para quê. Mas eles começam a se posicionar, eles começam a andar e as coisas começam a acontecer. E aí eles vão andando nesse caminho, Maju. E o Espírito Santo vai empoderando esses discípulos. Sabe, Elô? E esse caminho, cara, coisas que eles jamais imaginaram começam a acontecer. E quando a gente olha para dentro da vida cristã, dentro do reino, a gente olha um grande povo, não é verdade? A gente vê uma manada gigante, cara, milhares e milhares de discípulos, mas tem uns discípulos que são diferentes, que eles são fogo no pavio, eles são malucos, sabe? Eles fazem umas coisas que as outras pessoas falam, meu, esse cara, eu nunca vi isso aí acontecendo dentro da igreja, eu nunca vi isso aqui acontecendo, será que isso aqui é de Deus mesmo? Mas esses discípulos, parece que eles abrem canais novos, sabe, onde a manifestação do Espírito desce. Ele começou isso lá atrás, no princípio, quando tudo estava começando, ele levantou uns discípulos diferentes. Mas são discípulos que realmente, eles não só apenas entregaram a sua vida para Jesus, Maju, eles não só apenas entenderam a obra da salvação, mas esses discípulos, cara, eles são imitadores de Cristo, a todo momento, a todo instante, Elô, sabe, independente do ambiente, independente do lugar que eles estão, porque tem uns discípulos que parecem camaleão, não sei se você já viu. Ele se adapta ao ambiente. Ele está na igreja, ele está. E na minha liberdade eu pulo e canto ao Senhor. Aí beleza. Aí ele está lá na escola, aí está tendo uma festinha lá na hora do intervalo, uma musiquinha, aí está tocando um esqueminha. Aí ele está indo até lá o chão. Só que tem uma espécie de discípulo, velho, mano, que eles são violentos demais. E aí eles são taxados de crente, crentinho da bunda quente, viciado na igreja, ativista, começa a taxar ele de um monte de coisa. Mas são esses discípulos, são esses malucos, esses doidos, que faz a diferença, que leva a galera para esse caminho, tá ligado? Esse caminho doido que eles começam a andar, você fala, cara, aquela galera que a hora que tá meio fria, tá meio quente, esse discípulo que anda nesse caminho aqui, ó, que ele não enxerga muito bem, mas ele fala que é aqui, o Espírito Santo está fazendo, ele vê as fagulhas, ele vê o céu descendo, ele vê os milagres acontecendo, Pepão, é aqui. E quando essa galera, essa manada, que não tem essa mesma intensidade, começa a bater a nave, não está entendendo o que está acontecendo, eles olham para esse cara e falam assim, cara, acho que eu preciso chegar perto desse doido aqui, ó. Preciso chegar perto da Queiroz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão comigo aqui? Cara, essa espécie de discípulos, eles são os imitadores de Deus, os imitadores de Cristo. Eles não só apenas entregaram a sua vida para Jesus, mas agora eles têm Jesus como estilo de vida, Samuacão. Eles vão de cabeça, velho.
Tem uma frase do Malcolm que ele fala assim: somente os peixes mortos nadam com a corrente, devemos nadar contra ela. Tem uma espécie de discípulo que ele não segue o ciclo normal da corrente, mas ele vai contra a corrente, ele vai contra aquelas ondas, ele vai contra os pensamentos, contra o estilo de vida, com as práticas que não agradam ao Espírito Santo, que não agradam a Deus. Essa espécie, eles nadam contra a corrente, enquanto aquele discípulo louco, aquele que quer imitar a Cristo, ele está indo para um caminho que às vezes ele não sabe. Tem uma espécie de discípulo que ele quer ficar suave, que ele quer tranquilo, ele não quer arrumar tipo de enguiço com ninguém, ele fica na dele, ele aceita algumas coisas e ele segue o fluxo da corrente. Mas o que seria de nós, o que seria da igreja, o que seria do evangelho se não tivesse aqueles discípulos malucos? Que você fala, você tem certeza, eu já falei algumas vezes, falei, mas esse cara não pode ser certo da cabeça, não faz sentido. Mas se nós chegamos aqui até agora, é porque tem discípulos, Lavínia, que eles enxergam além do que os olhos naturais podem ver. Tem uma espécie de discípulo, que ele não está pautado naquilo que o olho natural está mostrando, Gui. Eles estão lendo aquilo que o céu está revelando do dia. Eles são os imitadores de Cristo. E eu vejo milhares de imitadores de Cristo aqui nessa noite. Não é à toa, Raíssa, que a casa está cheia. É porque Ele está trazendo os dele para fazer aquilo que o nosso país mais precisa. Cara, o negócio vai ferver daqui para o final do ano, fica tranquilo. Chegou a hora dos nossos adolescentes que escolheram andar pelo caminho estreito, dobrar o joelho e clamar pela manifestação dos filhos de Deus. As trevas até parece que elas estão tomando o governo, o módulo. Parece. Mas o melhor já começou. Aqui nessa noite, o Espírito Santo já está entregando para vocês. Aqueles que vão andar contra a corrente. Tem uma manada grande vindo aí. Mas os peixes mortos ficaram do lado de fora. Aqui só tem peixe que está recebendo as direções que Deus está mandando. Faz sentido para a sua vida? Eu estava aqui preparando a mensagem, estava vindo para a igreja, cheguei aqui, a gente orou, a gente foi lá para a sala de intercessão. E lá em João, capítulo 13, ele diz assim que Jesus, João 13, 5, ele lava os pés dos seus discípulos. Jesus lava os pés do seu discípulo. Agora vem comigo, Jesus é o exemplo para esses discípulos que desde os antepassados até hoje eles são taxados como louco. Então Jesus, o próprio Deus encarnado, o verbo que se fez carne, Gui, ele está lá lavando os pés dos seus discípulos. E os seus discípulos, eles ficam: mas por que Jesus está querendo lavar os nossos pés? Não, você não vai lavar meu pé não. Tem um deles que fala: você não vai lavar meu pé. E aí Jesus fala para ele:
se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí, sem entender, ele fala: então me lava por inteiro. E quando Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos, imagina os 12 sentados, e ele lava os pés um por um, e ele vai secando os pés um por um deles. E aí ele fala assim para os discípulos dessa noite, João 13,14: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Tem discípulo aqui nessa noite? Aqueles que ouviram aquilo que eu falei, se coloquem de pé, por favor. Glória a Deus. Pode se assentar. Estou só trazendo vocês para cá porque senão algumas experiências que vocês tiveram lá fora, de estar dentro da sala de aula, e daqui a pouco o professor ficar falando, e você já nem sabe o que está acontecendo, aí você perde o que está acontecendo. Então preciso trazer vocês de volta, aqueles que não estão prestando muita atenção. Você não pode sair daqui e perder aquilo que Deus está fazendo. Vou ler de novo. Aquele que não me prestou atenção, presta atenção. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Quando a gente olha para Jesus, e ele fala assim: sede os meus imitadores, Maju. Imitar, quando a gente traz aqui para o natural, e vou falar aqui porque às vezes não é óbvio para alguém, mas cara, se tem alguém fazendo assim, você vai imitar como? Você vai fazer assim? Você vai sentar? Imitar, você vai fazer o que, Luquinha? Fazer o mesmo movimento. Então, Olívia, por que ele fala, sede meus imitadores? Você não precisa imitar o Negrete, você não precisa imitar a pessoa que está lá, que você segue lá no Instagram, que ele é cara, tem milhares de seguidores, beleza, ele tem um engajamento violento, ele realmente é da hora, tal, mas Jesus ele fala, eu não tenho que entrar na sua vida e começar a ter uma competição com essa pessoa que você está tentando modelar. Eu sou o modelo perfeito para você. Eu quero que você imite aquilo que eu estou fazendo. Você que é discípulo aqui e está entendendo o que está acontecendo, ele fez algo poderoso quando ele estava junto com os 12. Cadê os líderes aqui? Erguem a mão aí, por favor. Líder de célula que estava envolvido no ministério. O maior mestre que pisou nessa terra, sabe o que ele fez? Lavou os pés. Ele podia ter abortado isso, ele não precisava fazer isso, mas ele estava tentando, porque nós somos limitados, a nossa compreensão humana, ela é muito pequena. Quando a gente ficar tentando decifrar aquilo que os céus estão fazendo, e a gente deixa de se posicionar, olha isso, Pepão, e a gente deixa de se posicionar porque a gente quer entender para fazer, cara, a gente perde a revelação. Agora, quando você faz, sabendo que Ele vai fazer o caminho, você faz parte dessa raça de discípulo doido, maluco, que está imitando Cristo. Então, quando ele vai, ele se ajoelha, você imagina Jesus, o Rei dos Reis, o Verbo que se fez carne, ele fala, senta aí, sente-se os 12 aí. E eles ficaram, todo mundo sem entender. Vou fazer algo com vocês aqui. E ele começou a lavar os pés. Ninguém entendeu. E até agora ninguém entende direito o que ele estava fazendo ali. Mas ele estava mostrando, eu estou indo embora. E quando eu for, eu vou mandar alguém para cuidar de vocês.
E eu não quero que vocês se esqueçam que vocês têm que ser guiados por Ele e não pela massa de manobra que está mandando informação. Vocês não têm que deixar Ele virar concorrente daquilo que eu sou dentro de vocês, daquilo que eu chamei vocês para fazer. E Ele lava os pés, e Ele fala assim: modelem, 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 sejam igual a mim. Eu falei aqui para vocês que Ele está levantando a maior geração dos últimos tempos que vai andar pelo caminho estreito. E essa maior geração dos últimos tempos que vai andar pelo caminho estreito está aqui nessa noite. E além de você andar pelo caminho estreito, você vai lavar os pés de muita gente, mesmo sem eles entender, mesmo sem você entender por que você está fazendo. O Senhor está ressignificando o que é ser um discípulo. E você precisa tomar posse disso nessa noite. Faz muito tempo que os discípulos não dobram os joelhos, lavam os pés. Eles só querem pegar no microfone. Eles só querem ter uma rede social bombando. Mas chegou a hora dos últimos discípulos, dos últimos tempos, dobrar o joelho, pegar uma toalha e lavar os pés daqueles que não sabem que é o amor. Você não vai ser mais escravo. Você fez algo profético aqui nessa noite. O Espírito Santo violento, como o oceano, ele está soprando dentro de você. Não sou eu que estou falando, ele está dentro de você. Você decidiu ser morada dele. Você não decidiu ser morada do Negrete. Você não decidiu ser morada dessas quatro paredes. Dá liberdade para esse Espírito, dobre o seu joelho. Qual que foi a última vez que você dobrou o seu joelho e lavou os pés de alguém? Qual que foi a última vez que você chegou na sua casa? Você olhou para os seus pais? Você olhou para o seu pai depois de uma semana que você está lá bravo com ele? Que você está revoltado? Que você brigou com ele? E você falou assim: hoje eu quero a vida do meu pai. Ele trabalha todos os dias para não deixar faltar nada em casa. Ele tem batalhado todos os dias para me dar tudo. E eu estou de cara virada com ele. Estou de cara virada com a minha mãe porque ela falou tal coisa para mim. Eu briguei com meu amigo da escola, hoje eu não falo mais com ele. Qual que foi a última vez que a gente pegou a bacia, colocou e falou assim: me perdoa, vem cá, eu quero honrar a sua vida. Tem uma espécie de discípulo que é diferente. Que eles são imitadores de Cristo. Eu te desafio a dar liberdade para esse Espírito na hora que você chegar na sua casa. Faça algo profético com a sua mãe, com o seu pai. Ah, mas está tudo bem. Está tudo certo na nossa casa. Pega uma bacia. Coloca os pés deles dentro. Ora pela vida deles. Aí a hora que você finalizar, você dá um abraço nele. Você fala por ele o quanto que você ama ele, quanto que você ama ela, quanto que você ama o seu irmão. O discípulo radical, esse discípulo maluco, Maju, ele não está preocupado com o que as pessoas estão pensando dele. Ele faz aquilo que o Espírito está queimando no coração dele. Mas o que as pessoas vão dizer de mim? Mas o que eles vão achar? Ele não se importa. Eu te desafio a fazer isso. Se você decide, se você resolver caminhar por esse caminho do discípulo que imita a Cristo, você vai experimentar uma comunhão
como você nunca teve. Você vai experimentar uma vida como você nunca imaginou. Você não precisa replicar mais e modelar aquilo que você tem recebido do mundo, aquilo que você tem recebido negativo das pessoas, até das pessoas mais próximas de você, dos seus melhores amigos. Você não precisa modelar isso. Ele falou: sede meus imitadores, Maju. Você não precisa modelar nada que o mundo está te mostrando. Se você fizer isso, você vai ter uma rede que vai bombar, você vai ter várias pessoas te seguindo, você vai ter um poder aquisitivo legal, se você vai conseguir vender mais, você vai conseguir, sei lá o que você vai querer, vai ter mais curtida. Mas ele falou: sede os meus imitadores. E chegou o tempo que, assim como Jesus, o verbo que se fez carne, encarnou em um corpo, decidiu vir aqui na terra, você não vai sair daqui dessa noite da mesma forma. Você só vai sair daqui dessa noite da mesma forma se você quiser. Ele está te chamando para você encarnar como Ele fez, saindo do céu e vindo para a terra. Ele quer te dar uma mentalidade nova. Ele quer abrir a sua mente e depositar os planos dele dentro de você. Você fez planos para esse segundo semestre, para a sua vida aí daqui, o que você quer ser na sua juventude, mas deixa eu te falar uma coisa: Ele tem uma agenda do céu para você, Ele tem um projeto do céu para você, e Ele está pedindo para, se você quiser, você encarnar assim como Ele fez, e deixar esse espírito que está desesperado dentro de você, que está fumegante dentro de você. Ele quer ressignificar. Ele quer ressignificar as tuas emoções, os teus sentimentos, as suas dores. Enquanto a galera do louvor está se preparando para subir aqui, se coloca de pé aí no seu lugar. O maior problema dos cristãos hoje é que eles não imitam Cristo. O maior problema hoje é que nós não imitamos Cristo. Nós temos uma decisão todas as manhãs quando a gente acorda na nossa cama. Você pode modelar aquela pessoa que você foi durante muito tempo, aquilo que os seus amigos lá vão dizer a seu respeito, aquilo que as pessoas vão gostar que você faça, aquilo que até os seus pais desejam que você faça. Porque se você fizer da forma que eles desejam, você vai ser aceito na escola, você vai ser o mais popular da escola, da sala, você vai ter a atenção da galera. E a maior necessidade do ser humano hoje, sabe qual que é? Aceitação. Então tudo que a gente faz, Gui, muitas das vezes, a gente faz porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser visto. E o Espírito Santo, ele está falando assim: mas poxa, cara, olha para mim, olha isso, você está olhando para isso, mas eu tenho um projeto, eu tenho um plano tão delicioso. Cara, vai ser pesado você andar pelo caminho estreito, Samuel, mas você vai ser tão vitorioso. Lívia, você precisa enxergar isso. E aí a gente acorda pela manhã, a gente olha para aquela realidade, que as pessoas vão ir contra a gente, e a gente decide ir pela corrente.
E a gente vai que nem aqueles peixes mortos, que nem aqueles que não enxergam a palavra de Deus. E a gente está andando no fluxo do mundo, a gente está fazendo aquilo que eles fazem, a gente está aceitando o que eles estão fazendo. E o Espírito Santo está falando assim: me imita, Luquinhas, me imita, Pedrinho. Olha para mim, olha o que eu faria se eu tivesse agora no seu lugar. Elu, olha o que eu faria se eu tivesse no seu lugar. Não, mas você está querendo viver um padrão que não é aquilo que eu estabeleci para você. Eu tenho um plano, um projeto para o nosso país, para o Brasil. Está dentro de você. Você é a solução que as escolas precisam. Não, mas se eu fizer isso, as pessoas vão me massacrar, eles vão me sacrificar, eu vou ser atacado, eu não vou ser mais aceito. Ai. E o Espírito Santo, ele fala: olha para mim, olha para mim, me imita, Flavinha, me imita. Você está querendo olhar demais lá para fora, você não está entendendo que as crises que estão dentro de você, as guerras que estão dentro de você, é porque você está olhando para fora. Olha para mim, me imita. Você está querendo levar um fardo, levar coisas que não é para você levar. Olha para aquilo que eu te tornei. Eu estou dentro de você, mas chegou o tempo de você jogar isso fora. Para de modelar aquilo que o mundo está mostrando que você tem que fazer.